Pode tomar seu assento. Eu quero agradecer a Deus primeiramente e o pastor que confiou. Vamos iniciar nesse mês aqui uma série de mensagens, onde vai estar enquadrados os pilares da igreja: ganhar, consolidar, discipular e enviar. São os pilares importantes, a qual eu e você nós temos que estar por dentro e atento, para nós estar sabendo replicar a outras pessoas. Então você que veio aqui, se sinta privilegiado, porque hoje nós vamos falar. É o primeiro pilar, né? E eu tive a honra e o privilégio de estar ministrando sobre o ganhar. Mas antes de ministrar, eu estava ali orando ao Senhor e eu me perguntei o porquê de ganhar. O porquê nós como igreja deve ganhar, Maurício. O porquê ganhar. Aí vem o texto bíblico, que é uma ordem de Jesus. Aí vem diversas situações. E eu quero falar para você, igreja. Eu e você, nós temos que ganhar a vida, sabe por quê? Para nós demonstrar para as pessoas lá fora a grandeza do amor de Deus que foi na minha vida e que foi na sua vida. Ele me amou e te amou. Então assim, por que eu quero ganhar vidas? Por que eu quero replicar o evangelho de Jesus aí fora, na comunidade, na cidade? Porque Jesus, ele me amou primeiro. Então, amado, através do amor dele, eu e você, nós vamos ganhar outras vidas. Amém? Mas eu quero ler com você o evangelho segundo escreveu João, capítulo 4 e o versículo 35. Eu não sei se a mídia vai me acompanhar, mas quem não tiver, abra a sua Bíblia. O evangelho segundo escreveu João, capítulo 4 e o versículo 35. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, que abram os olhos e vejam os campos, e eles estão maduros para a colheita. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante da palavra dele. Irmão, eu estou lendo esse versículo com você aqui, mas se a gente voltar um pouco atrás, nesse mesmo capítulo, alguns versículos atrás, nós vamos ver uma história onde narra uma mulher a um poço, onde Jesus se encontra com ela. Na verdade, essa mulher se encontra com Jesus e ele começa a ministrar a vida dela e ela entende quem que é Jesus e ela é ganha para Jesus através da vida de Jesus. Amém? E o interessante é que ela tem a revelação de quem é Jesus e Jesus se revela a ela, irmão, e ela sai correndo para Samaria para pregar o evangelho, porque é isso que Jesus quer. Ele quer ganhar os nossos corações para que eu e você, onde nós estiver, pregoar o evangelho. E nesse episódio desse versículo que eu acabei de ler para você aqui, nós vemos os discípulos de Jesus, eles tinham acabado, eles estavam olhando para Jesus e eles estavam com fome, né? E Jesus, ele usa uma metáfora para falar com esse discípulo, referente ao campo que estava maduro, ao campo, a hora certa da colheita. E eu quero falar para você que Jesus, ele estava dizendo que era o tempo certo para ganhar vidas, Maurício. O tempo certo para ganhar vidas. E que a oportunidade estava ali, diante deles. O que eu quero falar para você? Muitas vezes nós ficamos aguardando oportunidades, situações. Deixa eu te falar para você. Qualquer momento é momento. Qualquer situação é situação. Aonde você estiver, aonde você for, é momento e é situações para ganhar vida, para evangelizar, para fazer o ID de Jesus. Amém? Então aqui os discípulos preocupados com o que comer, e Jesus fala: ei, calma, 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 calma. Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Então deixa eu falar para você, igreja, aí fora os campos estão maduros, para que eu e você vá lá e colha almas, vidas para Jesus, amém? Quem aqui quer ser ganhador de alma? Todos nós, irmão. Ah, eu não quero, então, amigo, que Jesus mude o seu coração e você seja um verdadeiro ganhador de alma, amém? Ganhar é o primeiro degrau que compõe a visão que Deus nos deu, que nos deu a igreja, que nos deu ao pastor, amém? Uma pessoa é ganha para Jesus quando ela crê e confessa verdadeiramente e recebe o Senhor Jesus como seu único Salvador. Aí ela é ganha para Jesus, é assim que é ganha uma pessoa para Jesus. Mas vamos lá no texto bíblico, Romanos capítulo 10, o verso 13 e o 14, vai dizer assim, ó: pois todo aquele que invoca o nome do Senhor
será salvo. Mas, aí o 14, como então invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha que interessante, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, e ele fala, como nós vamos ganhar, como nós vamos mostrar o evangelho de Cristo se não tem quem pregue? Então há a necessidade de nós se levantar como igreja e pregoar o evangelho. Qual que é a sua maior missão dentro do evangelho? Pregoar o evangelho, testemunhar aquilo que ele fez na sua vida. Tem muita gente que passa despercebido. Ele é cristão, mas as pessoas não conseguem ver Jesus na vida deles. E o apóstolo Paulo fala, se não tem quem pregue, se não tem quem fale, não tem quem é ganho para Jesus. Não tem como chegar vidas até Jesus, se eu e você não nos abrir a nossa boca. Então há necessidade de nós abrir a nossa boca e pregar o evangelho. Porque a salvação ela vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. Não tem como, não tem outra forma, não tem outro modo. A gente tem diversas estratégias, mas se não ouvir a palavra, e se não tiver fé, irmão, deixa eu te falar para você, nós não vamos conseguir ganhar vidas, mas nessa noite o Senhor vai nos levantar como ganhadores de alma, amém? E aqui eu fiz alguém prega o evangelho, alguém ouve e crê, quem crê confessa Jesus como Senhor e Salvador, a salvação chega até a essa pessoa. Esse é um resumo dos 2 versículos que eu acabei de ler para você. Então há necessidade de quê? Alguém pregar o evangelho, tem que ter essa necessidade. E quem vai pregar o evangelho, Maurício? É eu e você. Como? Falando às vezes, abraçando, andando, se posicionando, para que as pessoas vejam algo de diferente em nós, não porque nós somos bons, porque Jesus mudou a nossa vida, porque Jesus mudou a nossa história, porque Jesus mudou a nossa casa. É isso que as pessoas têm que enxergar em nós. Ei, Jesus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz, e a intenção dEle é transformar vidas e corações duros. Tem muitas pessoas que não se achegam a Jesus, sabe por quê? Porque tem uma crença desde pequeno. Acredita naquilo que o pai e a mãe ensinou desde pequeno, né? E por acreditar naquilo, às vezes, não teve o evangelho dentro de casa. E eles acham que o correto é pagar a conta, estar com a conta em dia. Eles acham que é ser um bom cidadão, ter um bom carro, uma boa casa. E tudo isso é válido. Mas ei, deixa eu te falar para você, tem que ter tem que estar no centro da vontade de Jesus, tem que ter Jesus governando a sua casa, Jesus governando os seus negócios, Jesus governando a sua finança, assim nós conseguimos testemunhar Ele. Quem vai fazer esse trabalho de pregar o evangelho? Quem está disposto a fazer esse trabalho para pregar o evangelho? Porque tem que ter uma disponibilidade, tem que querer, não é sobre pressão, tudo que é sobre pressão estoura. Tudo que é pressão, que é pressionado, se você pressionar demais, sabe o que acontece? Estoura. E o evangelho é algo assim, você decide. Não é aquele programa da Globo não, que passava antigamente não. É você que escolhe, é você que decide se quer ou não quer pregar o evangelho. É você que decide se quer ou não quer ser uma testemunha lá fora. Ganhar vidas é ser a mesma intenção ou ter o mesmo caráter que Cristo teve aqui na terra. Amém? Vocês entenderam aí? Então vamos lá, eu vou para o primeiro passo, para o primeiro pilar, filhos e servos, com o caráter do Messias. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, o capítulo é 1, o verso é o 12. Amém? Mas eu vou ler para vocês. Contudo aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade, o direito, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Você pode dizer que é filho de Deus porque você creu em Jesus? Você tem ciência disso? Você sabe disso? Então você, como filho de Deus, você sabe qual que é a sua missão aqui dentro da SEAV, dentro da comunidade onde nós estamos, dentro do Jardim São José, do Jardim Bandeira, Jardim, aonde você estiver, você sabe qual que é a sua missão como filho de Deus? Eu vou ler outro versículo em Romanos, capítulo 8, e o verso 29, assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. Amém? Então, Jesus é o irmão
Áureo, e eu e você nós somos, ele é o primogênito, e eu e você nós somos irmão deles. Amém? Você tinha noção disso? Mas eu quero falar para você que ele, como filho de Deus, ele também foi servo aqui na terra. Ele também serviu aqui na terra. Ele, como homem, Deus aqui na terra, ele, como Deus, figura homem, ele serviu aqui na terra. Ele serviu eu e você. Ele serviu a minha vida, serviu a sua vida, serviu a sua casa. Ele serviu tudo o que você possa imaginar na sua mente. Abre comigo a Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, eu quero ler 2 versículos com você. Os 5, na verdade 3, olha, os 5, 6 e 7. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo que de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha que interessante. Essa passagem ela é muito top, porque ele se tornou semelhante aos homens. Ele veio nos servir. Ele veio para mim, ele veio para você. Amém? Então, como discípulos de Jesus, somos também servos de Deus. Não tem como eu ser discípulo de Jesus e não ser servo de Deus. Tem como eu escolher uma coisa e não querer a outra? É igual fala, todo pregador fala, tem como você ser 99% dentro do evangelho. Não tem como, ou é 100% ou é nada. É dessa forma, nós temos que ser verdadeiros. E para ganhar vida é dessa forma, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e pregoar o evangelho, e pregoar Cristo, e falar da cruz do Calvário. É isso que nós temos que fazer, porque muitas vezes nós queremos pregar de nós mesmos, e nós mesmos não temos nada para oferecer para as pessoas. Nós somos maus, nós somos ruins, nós erramos, somos pecaminosos, mas a cruz de Cristo, lá está toda a libertação, lá está toda a restauração, lá está toda a transformação. E é para lá que nós temos que levar os discípulos a qual nós queremos ganhar. E é essa cruz que nós temos que apresentar. E é esse servo que se esvaziou de si mesmo. E como forma humana serviu eu e você, amado. Amém? Você crê nisso? Você acredita nisso? E em Mateus 21, 28, nós temos uma parábola bem conhecida. Eu queria que você abrisse a parábola dos 2 filhos. Nela Jesus conta que um filho tinha a obrigação de trabalhar na colheita da vinha. E o pai ordenou ao filho, vá trabalhar hoje. O interessante é que, eu quero ler com você o versículo aqui, vamos ler o versículo? Mateus. Espera aí, só um minutinho. Mateus, capítulo 21 e o versículo 20. 21, versículo 28, perdão. Versículo 28. Quem achou pode. Glória a Deus. Olha só. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse, filho, vá trabalhar na minha vinha. Vamos ler os 29. Ele respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O 30 vai dizer assim, o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? No 31. E a pergunta que fica para a igreja, qual dos 2 fez a vontade do pai? Amém? Se a gente continuar lendo, nós vamos ver que aquele que falou que não ia, ele acabou indo. E aquele falou que ia fazer e acabou não fazendo. E muitas vezes é com nós. Nós falamos que vamos fazer, nós falamos que vamos nos dedicar à obra do reino, à obra de Deus, e acabamos não fazendo. E essa parábola foi contada há muito tempos atrás, há 2020 e quantos anos atrás? Há 2026 anos atrás, aproximadamente, não é isso, meu pastor? E o interessante é que ela ecoa até hoje, sendo uma verdade para nós.
Sabe por quê? Porque muitas vezes nós falamos, não, pai, eis-me aqui, eu me coloco na brecha, eu sou um servo bom e fiel, eu estou disposto, eu quero fazer, ei, olha para mim. E quando é sua vez, é quando chega o seu momento, quando chega a sua hora, você corre do evangelho de Cristo, você não quer testemunhar, você não quer ganhar, você não quer fazer com que o reino avance, porque quando você faz para Cristo, quem avança é o reino. Quem avança é o reino, não tem outra conversa. Quando nós fazemos para Deus, quando nós abrimos nosso coração, Senhor, é pro Senhor. Ei, quem avança é o reino. Quem cresce é o reino. Então nós precisamos nos colocar disponível para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em Provérbios 10:5 vai dizer assim: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. A minha pergunta para você é: qual dos dois filhos você é? Porque a gente tem que se colocar dentro daquilo que a Bíblia pede para mim e para você fazer. Ei, aquele que faz a colheita no verão é o filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Ei, que você venha ser o filho que dá gozo ao Senhor, que honra ao Senhor, igual o Maurício falou que precisamos honrar o Senhor, fazer com que o nome dele seja engrandecido através das nossas vidas. Ei, aí fora a gente vê muitas coisas que escandalizam o evangelho. E você vê tudo aquilo que escandaliza o evangelho, parece praga. Blup, vai longe, vai longe. E nós como cristãos muitas vezes compartilhamos isso. Mas para falar da grandeza dele, para expressar o quanto ele é bom para nós, para falar o quanto ele é poderoso, o quanto ele muda situações, o quanto ele faz com o cativo você sair do cativeiro. Ei, nós não queremos expressar isso aí, nós temos muitas vezes medo de expressar, ou vergonha de falar, porque as pessoas vão dizer: ei, deixa eu te falar para você, se o Senhor confiou e te chamou para essa boa obra, irmão, ei, não importa o que os outros vão falar, abre a sua boca e expressa a grandeza de Cristo aqui na terra. Amém? Então o Senhor nos chamou para ser filhos e servos dessa obra. Eu e você, nós somos filhos e servos dessa obra. E aí eu quero para o segundo pilar, que eu sei que o meu tempo é curto, mas eu vou ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Deixa eu te falar uma coisa, para ganhar vida nós precisamos ser capacitados. E quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus, não tem outro. O meu pastor pode me dar uma direção juntamente com a pastora, a minha mulher pode dar uma direção para mim, o Emerson, o Maurício, a Viviane, todos podem dar direção, mas quem capacita a fazer a obra é o Espírito Santo, meu pastor. Não tem outro, amém? Então, eu queria falar com vocês aqui, ó, que pouco antes de Jesus retornar ao céu, ele deu as seguintes palavras para os discípulos, que vai estar em Atos capítulo 1 e o verso 8, que todos já sabem: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Ei, deixa eu te falar para você, você tem limitado aquilo que Deus já liberou na sua vida? Até onde você tem sido testemunha de Cristo? Ele fala aqui, Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ei, você está parado em Jerusalém, mas ele já te revestiu de poder. Você não quer sair de Jerusalém porque é um lugar confortável, é um lugar gostoso de ficar. Às vezes não quer sair porque é um lugar gostoso, confortável de ficar. E deixa eu te falar para você, ele quer mais de você, ele quer mais de nós, ele quer nos conceder até os confins da terra. Ei, até onde você acha que não pode ir, o Espírito Santo de Deus vai te levar. É Ele que vai te impulsionar. Sabe, para aquela pessoa que você olha e fala: ali não tem chance do evangelho alcançar. É lá que Deus quer que você entra. É lá que Deus quer que você pregou o evangelho dele. É lá que Deus quer que você testemunha do que Ele fez na sua vida. Seja testemunha de Cristo aqui na terra. Amém? O interessante é que Jesus garante, tudo que Ele pede, Ele não vai deixar você desguarnecido. Ele falou que ia subir aos céus, mas ia deixar um com nós. E se nós cremos, fazíamos coisas maiores. Mas aí que está, a incredulidade muitas vezes mora com nós ou caminha ao nosso lado. Foi igual eu falei, tem pessoas que a gente olha e fala: como essa pessoa vai receber o evangelho? Ela não quer saber de Cristo. Às vezes é uma mensagem, é um louvor, é um posicionamento, é um café, é um bombom que entrega.
e você mostra a grandeza de, mas por que fez isso por mim? Não, 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 não. Não queira saber o porquê, não. Deus é bom, Deus ama a sua vida. Acabou. E deixa ela pensar, porque quem vai fazer, quem vai convencer ela é o Espírito Santo de Deus. Porque quem convenceu eu e você não foi o homem, foi o Espírito Santo de Deus. Ou eu estou mentindo? Amém? Então, para tudo o que Deus quer que você faça, inclusive testemunhar do Evangelho, as pessoas, Deus proveu uma solução, o Espírito Santo. Foi a garantia que Jesus deu aos seus discípulos, quando disse que eles teriam oportunidade de pregar até a reis, governadores. Jesus disse aos discípulos: não precisam ficar nervosos, assim como eu estou, pois na hora certa o Espírito Santo daria capacidade para que eles testemunhassem. Quem aqui não fica nervoso quando recebe uma oportunidade na célula? Traz uma palavra na célula, pastora. Meu Deus, a perna treme. Abre o culto das mulheres aqui na terça-feira. Meu Deus do céu, parece que o céu está fechado. Não vê uma palavra, não vê nada. E aí quando você não tem a oportunidade de você ver alguém falando, você fala: se era eu, fazia dessa forma. Aí a mente fica trabalhando, Ei, deixa eu te falar para você, o Senhor chamou com medo mesmo, porque é Ele que vai fazer. Ele só quer usar você, Ele quer intermédio de você. Ei, amado, acredita no que Deus está falando ao seu coração. Abra seu coração e deixa Deus fazer aquilo que Ele já falou que ia fazer na sua vida. Amém? Eu quero ler aqui os Mateus, capítulo 10, e o verso 18 e 20. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, de reis, como testemunha. E a eles, ao gentio. Amém, eu acabei de ler isso aqui, me perdoa. Mas eu quero falar, você é que falará por intermédio, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. Então deixa eu te falar para você, igreja, o Espírito Santo, ele está sensível para te usar. Ele está sensível para mover o seu coração. Ei, começou a mensagem, quando fala de ganhar, quando fala de evangelizar, a gente já pensa em alguém. É automático. A nossa memória trabalha dessa forma. Todas as vezes que nós falamos em ganhar, em evangelizar, em fazer casa de paz, automaticamente aparece alguém na nossa mente. E deixa eu te falar para você, se Deus trouxe a sua mente, é que você precisa ganhar essa pessoa mesmo. Só que muitas vezes você vai dizer assim, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha mente. E não vai abrir vazão para falar assim, o Espírito Santo me impulsionando para ir lá e ganhar essa vida. Então deixa o Espírito Santo usar a sua vida, amado. Ele te capacita, foi Ele que te chamou, amém? Vocês entenderam o Espírito Santo que nos capacita? Eu vou para o terceiro pilar, como ganhar? Aí uma pergunta, como ganhar vidas? Como ganhar? E eu fiquei me perguntando, como ganhar vida, pastora? Como ganhar vida, meu pastor? Como ganhar? Porque se não tem quem pregue, então eu e você nós temos que sair, amados. Sair do quê? Da nossa zona de conforto, muitas vezes. E pregoar o Evangelho. Falar de Cristo, falar de Jesus. Então, como ganhar? Falar de Cristo. E eu coloquei algumas coisas, aproveitando oportunidades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, quarta-feira, dia 4 de março de 2026. Quantas oportunidades você teve para falar de Jesus para alguém? Mas como que eu vou saber se é oportunidade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Com quantas pessoas você se relacionou hoje que não serve a Deus, Léo? Com quantas pessoas nós se relacionamos? Será que nós falamos de Jesus? Será que nós falamos da grandeza dele? Será que nós expressamos o que ele fez na nossa vida? E em Efésios, capítulo 5:16, o apóstolo Paulo vai dizer assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em Colossenses 4:5, ele enfatiza assim, seja sábios quanto à sua maneira de viver, para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Cada oportunidade. Ei, amado, nós como cristãos, nós temos diversas oportunidades. Nós temos diversos lugares se a gente querer ir. É que muitas vezes nós nos limitamos. Nós damos uma meta, uma casa de paz por mês. Aí eu arrumo a casa de paz, acabou. Já fiz a minha meta. Beleza. Ei, Deus quer mais de você. Ele nos chamou para mais. Ele chamou para ir para mais profundo. E deixa eu te falar para você, tem muita gente aí fora precisando do Evangelho.
Tem muita gente aí fora sedenta por Cristo. E sabe por que elas ainda não conheceu Cristo? Porque os crentes de hoje fecham a boca quando está perto dela. É melhor ouvir ela falar do carnaval, é melhor ouvir ela falar não sei de quem que é aí, quem que é a sensação do momento aí, não sei, da Copa do Mundo. É melhor ouvir falar de qualquer coisa, mas menos de Cristo. Ei, é melhor ser tarjado por chato e falar daquilo que Deus mandou você falar, do que você ser o bonzinho e não ganhar ninguém para Jesus. Lá no final da sua carreira você vai olhar assim, pô, não ganhei ninguém para Jesus. Não fiz um esforço para trazer alguém para Jesus. E Deus, Ele quer que você aproveite a cada oportunidade, como servo de Jesus, havendo recebido dele essa missão de pescar vidas para o reino. Precisamos ficar sempre atentos às oportunidades para testemunhar. Deixa eu te falar para você, testemunha do que Deus fez. Eu não sei pregar, eu não sei fazer, eu não sei falar da Bíblia, eu não sei... Irmão, fala do que Ele fez na sua vida. Fala do que Ele fez na sua casa, fala do que Ele fez no seu casamento. Ei, muitas vezes quando eu chego perto de pessoas que têm casamento, pastor, que está difundido, eu falo do que Ele fez no meu casamento. Aí quando é um drogado, eu falo do que Ele fez na minha vida. Aí quando é uma mulher que precisa de paciência, eu falo do que Ele fez na vida da Vanessa. E assim eu vou pregando o evangelho, testemunhando daquilo que Ele fez na nossa casa. É dessa forma. E muitas vezes nós queremos procurar versículo bíblico, não sei o que. Isso é bom. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra, ela tem poder para fazer grandes coisas. Ei, mas o seu testemunho é algo vivo que as pessoas vão enxergar. Porque o seu testemunho foi através da palavra. Não tem como eu estar aqui se não fosse através da palavra, por intermédio da palavra. O evangelho pessoal, quando eu falo de evangelho pessoal, o TED a TED, eu acabei de ler para vocês Atos 1:8, né, que ele fala para a gente ser testemunha. Jesus diz que o Espírito Santo nos capacita a testemunhar dele. Amém? A parte B. E o que é uma testemunha? É alguém que conta o que viveu, viu, soube e conheceu. Eu vou ler de novo. É alguém que conta o que viveu, viu, soube e conheceu. Então muitas vezes nós dificultamos aquilo que parece ser fácil. Não é fácil, irmão, porque é algo espiritual. Nós estamos entrando aonde as trevas não querem que nós entremos. Nós estamos acessando aonde as trevas não querem que nós acessamos. Mas eu quero falar para você, ei, não tem como você não testemunhar. Você não viu alguém sendo transformado? Quem aqui conhecia um cara louco aí há uns anos atrás e de repente o evangelho chegou na vida dele e ele foi transformado? Todos nós. O pastor mesmo, quantas pessoas, pastor, chegou aqui desfalecida, casamento arrebentado, mas através do evangelho foi curado, liberto, transformado e está aqui hoje dando glória para Jesus, amigos. Então é isso, o evangelho pessoal é isso, é você falar daquilo que Ele fez na sua vida, daquilo que Ele fez na sua casa. Mas Ele não fez nada ainda na minha casa, mas Ele vai fazer, creia, porque Ele é um Deus que promete e cumpre. Se Ele prometeu que tem bênção, que tem transformação para a sua casa, isso vai acontecer. Amém? E o terceiro passo aqui eu falei evangelismo pessoal, as estratégias. Agora eu quero falar com a igreja. A célula. A célula é a maior força que a igreja tem para evangelizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Terça-feira agora, tem célula. Quem aqui na sua Bíblia foi convidado para estar na sua célula? Dos seus amigos não crentes. Não chama gente da igreja, não. Gente da igreja, perdão da expressão, pastor, tem a obrigação de estar na célula. Ninguém é obrigado a nada, tá? Deixa eu corrigir, ninguém é obrigado a nada. Mas você, como testemunha de Cristo, deveria estar na célula terça-feira que vem, sem esforçar a te chamar. Agora, vou falar de quem não é crente. Quem nós convidamos? Quem nós chamamos para estar? Quem nós falamos que não serve a Deus para estar na célula terça-feira? Porque a célula, ela não é um evento qualquer na terça-feira. Ela é algo espiritual. Ela pode salvar, irmão, pessoas do abismo. Ela pode tirar pessoas de depressão. Ela pode entrar em lugares aonde você não imagina. A célula tem um poder que você não tem noção. E a célula de evangelismo e multiplicação são ferramentas poderosas para ganhar as vidas para Jesus. Você deve primeiramente dedicar um tempo de oração, jejum, pelas vidas qual você está pensando aí. Amém? Que pretende levar a célula para encontrar com Jesus. Porque quando vai para a célula não é para encontrar o líder Maurício. Não é porque o Maurício é bonzinho e a Viviane é boazinha. Não. É porque eles vão falar de Jesus. Eles vão testemunhar daquilo que Jesus fez na vida deles. Então nós precisamos caminhar por esse caminho de evangelização, de ganhar vidas, fazendo aquilo que a igreja tem.
Aí daqui a pouco eu vou falar das redes. Tem a rede de mulher, onde foi uma rede de mulher abençoada aqui. Teve algumas mulheres aqui adorando. Tinha uma multidão de mulheres adorando aqui. Glória a Deus por isso. Na outra terça vai ser a rede de homens. Vai ter uma multidão de homens aqui. Mas eu não estou vendo isso. Tá, você está olhando com os olhos carnais. A gente tem que olhar já com os olhos espirituais. E enxergar aquilo que Deus nos prometeu. Aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Então a célula, amado, leve as pessoas lá e fale de Jesus. Pregue Jesus para ela. E começa a ver grandes coisas acontecer na vida dessas pessoas. Eu falei, a célula é uma das estratégias. As redes, né, as redes de homens, de mulheres, né, também são ferramentas poderosas para ganhar vidas. São pescaria. Agora nós temos também a nossa macrocélula, né, pastor? Que é a cada quinta, terça-feira do mês. São situações. Eu não consigo, no culto não vai, não sei não. Irmão, tem diversas situações, tem diversos, vamos dizer assim, eventos ou estratégia para a gente trazer as pessoas para Jesus. E aí eu quero falar uma história para você que eu comecei lendo, que é a história da mulher samaritana. Vamos ler o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse que tudo o que tenho feito, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa de você, disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos o que este é realmente o Salvador do mundo. Olha que interessante. Nós lê esses versículos, nós conseguimos entender que as pessoas começam a verbalizar. Só tinha visto nela, só enxergavam ela como salvadora. De repente, Samaria ganha para Jesus. Aí eles começam a falar do quê? Do que foi feito através de Jesus. E amados, eu e você, nós temos que fazer isso aí. É através da nossa vida, nós vamos ganhar Samaria aí fora. Tá, Samaria, eu estou conjecturando. Vamos ganhar São José, bandeira 1, bandeira 2. Aonde você mora? Para Jesus. Trabalhando, fazendo aquilo, testemunhando. Os versículos que eu li, se você parar para entender, todos falam de testemunho. Todos falam de testemunho. Por isso que nós temos que ser um testemunho vivo. A Bíblia que o mundo lê. Mas eu erro, não olha para mim não. Não, tem que olhar para você mesmo. É com os erros que Jesus te trouxe para a igreja. Foi com os seus defeitos que Ele te trouxe para a igreja. E através dos seus defeitos Ele te transformou, renovou, restaurou. E está te dando uma vida nova. As pessoas não olham para mim não. Não, é para olhar para mim sim. E quando eu errar, eu sei o caminho que eu tenho que fazer. Porque é a cruz. É lá que eu vou resolver os meus problemas. É lá que eu vou pedir perdão. É lá que eu vou me reconciliar com Ele. É lá que eu vou me arrepender. E através do arrependimento, concede o perdão. Só que as pessoas não entendem muitas vezes isso. Nós precisamos olhar para a cruz, é caminhar para a cruz. Não olha para mim não, eu sou um homem, um ser humano falho. Sim, nós sabemos disso, mas olha para mim sim, porque eu sou falho, mas eu tenho Jesus, Ele é perfeito. É sobre Ele que foi o jugo da minha imperfeição. Foi o jugo da minha imperfeição sobre Ele. Você tem noção que através da sua imperfeição, o seu pecado estava sobre Ele, mas Ele, irmão, teve misericórdia de mim e de você. Amém? O primeiro passo aqui é preciso ir até Ele. Não tem como. Se nós não ir até Jesus, não tem como. Nós precisamos ir até Ele. Até os discípulos. Jesus foi até Sicar, cidade samaritana, ao poço chamado Jacó, na hora mais quente do dia. E ficou aguardando a mulher que ali foi pegar água. Amém? Então, nós tem que ir até eles. Quem que você quer ganhar para Jesus? Quem que você quer trazer para Jesus? Quem que você quer ver prodígios e maravilhas acontecer? Vai até essa pessoa. Segundo, é despertar curiosidade a essas pessoas. De quem? De quanto você é bom? Não. De quanto Deus é bom. De quanto Jesus é bom. Falar aos corações deles. Precisamos falar aos corações deles. E apresentar o Messias. Amém?
É esses 4 pilarzinhos que a gente tem que fazer. É conduzir os discípulos até Jesus, é despertar a curiosidade de quem é Jesus e falar aos corações deles como Jesus fez na sua vida e apresentar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Você consegue entender isso? Você é a pessoa-chave em muitos lugares onde Deus lhe colocou. Não tem conversa. Você é a pessoa-chave. É você que vai transformar a sua casa, é você que vai transformar a sua família. Ah, mas eu já desisti. Ei, Deus tem mais uma porção para você. Ele vai te revogar, vai te dar força, vai te alimentar para que você mude de ideia. Você tem um Espírito Santo que lhe capacita a falar sem medo, com ousadia sobre Jesus Cristo e a obra. Você é testemunha viva do que Jesus pode fazer, porque a sua vida foi transformada por Ele. Amém? E eu queria que você se colocasse de pé por um minuto. E o louvor, se quiser subir. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Diante do que foi falado aqui. Eu queria que você olhasse um pouco para dentro de você. Como testemunha de Cristo. Porque para ganhar a vida nós temos que ser testemunha de Cristo.